um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. Começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo poder, a vida da tua palavra. Queremos viver, Senhor, a tua palavra, queremos aprender a tua palavra. Queremos assimilar, Senhor, os ensinos. Faça de cada irmão aqui um verdadeiro evangelista, Senhor. Usado por Ti para levar outros para Jesus Cristo. Nosso coração, Senhor, está aberto agora para que Teu Espírito opere. Fala conosco. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, os nossos amigos visitantes. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, fortalecendo, instruindo, iluminando. Que eles sejam também rica e poderosamente abençoados aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelo livramento da Priscila, tua serva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é na vida dela, o Senhor está com ela. Obrigado, Pai, porque o Senhor a protegeu. O Senhor, ó Deus, não permitiu que algo quebrasse no seu corpo. Louvado seja o teu nome, porque o impacto ali foi muito grande. Mas o Senhor é maior. O Senhor guardou a vida da tua serva. Esteja com ela, Senhor, nas dores, na sua recuperação. Esteja abençoando. Esteja abençoando também a parente da Ádila, o bebezinho que nasceu prematuro, o Senhor, de 6 meses. Esteja cuidando dessa criancinha, Pai, ali na UTI. Ó Pai, que pela tua mão, por tua graça, possa se desenvolver, ó Deus. Você esteja com essa criança. Abençoa, Pai, os enfermos, abençoa, Senhor, os desempregados, os irmãos que estão em lutas, ó Pai, judiciais, questões que envolvem problemas, ó Pai, que consomem a mente, causam um desgaste, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, sendo o amparo, o refúgio, o socorro das nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, para que o nosso espírito agora, de uma forma humilde, submissa, ouça a voz do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, um africano. Um africano alcançado pela graça de Deus. Etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Ou seja, ele era extremamente importante. A posição que ele ocupava, com quem ele estava, demonstra que ele era alguém muito importante. Um africano. Que voltava de Jerusalém. Diz o texto, versículo 27, viera adorar em Jerusalém. Vinha lendo Isaías, foi batizado. Veja, ele está voltando de Jerusalém da adoração no templo santo, da cidade santa, lendo, mas ele não entende o que ele está lendo, Isaías 53. Isso mostra, irmãos, que ele até acreditava em Deus, mas ainda não o conhecia. Verdadeiramente este homem ainda não teve um encontro real e profundo com Jesus Cristo. Às vezes a pessoa está convencida, ou ela diz acreditar, tem, digamos assim, um assentimento intelectual, talvez adora, talvez até leia a Escritura, mas ainda não conhece o Senhor de uma forma pessoal e de uma forma íntima. Por outro lado, nós temos alguém que ajudou aqui o nosso amigo africano eunuco, Filipe. E eu quero olhar exatamente para Filipe aqui e pensar com os irmãos sobre o servo que Deus usa. Quando nós pensamos o seguinte: Senhor, eu quero ser um servo. Senhor, obviamente, se ele é Senhor, eu estou já dizendo que eu sou servo. Se eu estou chamando Deus de Senhor, eu já estou me colocando como servo. Eis-me aqui, Senhor. O que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Manda para que eu obedeça. Primeiro lugar, irmãos. Eu falo primeiro, segundo, assim, para a gente ir caminhando junto, entendendo assim a estrutura do texto. Deus usa os servos que lhe obedecem prontamente. Diferente de Jonas, se você olhar o comecinho de Jonas, o Senhor diz, vai para Nínive, capital da Síria. Jonas se dispôs, diz o texto. Deus disse, dispõe-te e vai para Nínive. Aí o texto bíblico diz, ele se dispôs para ir para Tarsis. Aqui nós temos algo bem diferente. Dispõe-te e vai. Ele se levantou e foi. Versículo 26. É o que eu chamo aqui, irmãos, de obediência clara. Obediência muito definida. Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. A obediência a Deus precisa ser clara, rápida, não demorada. As crianças devem obedecer os pais sem demorar, sem enrolar, sem ficar fazendo alguma coisa antes, e aí faz. Porque isso vai afetar na vida espiritual depois. Porque o Senhor vai dizer, faça isso. A pessoa demora para fazer. Primeiro isso, Senhor. Já vou. Certa vez, meu amigo Pedro, ele tem alguns devocionais na internet, são muito boas e interessantes, Pedro Vitalino. Ele compartilhou uma figura que era assim,
agora eu estou namorando, agora eu vou casar, agora eu vou para a faculdade, agora eu tenho um filho, agora eu tenho um neto, agora acabou a vida, né? A pessoa sempre foi empurrando, depois eu sirvo a Deus porque agora está acontecendo isso, depois eu sirvo a Deus porque está acontecendo aquilo, e a vida vai passando, irmãos, e nós temos pouco tempo aqui. Como o missionário já disse, eu tenho somente uma vida para queimar, e ela está apagando cada vez mais, irmãos, nós temos menos tempo. Então, quando o Senhor falar, faça isso, amado irmão, levanta e faça. Obediência clara. Segundo aqui, obediência submissa, sem questionar. Observe o texto. Eu estou falando que Deus usa os servos que lhe obedecem prontamente. Obediência clara e submissa, sem questionar. Filipe estava no meio de muitas pessoas ali. Ele estava fazendo a obra, ele estava pregando, através das mãos dele o Senhor estava operando milagres, etc. Aí o Senhor, através de um anjo, diz para ele: Filipe, vai para um lugar deserto. Ele poderia dizer, mas para que ir no deserto? Quem vai passar naquele lugar? Ele poderia dizer, é perigoso também. De fato era. As pessoas se escondiam assim perto do deserto. Ele poderia também indagar, por que eu estou fazendo um trabalho aqui, por que o Senhor está me enviando para outro lugar? Obediência submissa, não questiona. Se o Senhor disse para Filipe ir lá do sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, se acha deserto, é porque precisa ir, irmão. Obediência clara, submissa, e também eu diria aqui resoluta, porque era bem longe de onde ele estava. Não era assim na rua de trás, vamos dizer. Ele tinha que andar, e andar muito, e se desgastar até chegar naquele lugar. Ele estava ali, trabalhando, fazendo a obra, envolvido com muitas pessoas, mas o Senhor queria que ele salvasse o africano. Um homem que já estava no seu carro voltando. Irmãos, Deus vê as coisas assim de uma forma completamente diferente que nós. Algo acontece, Deus te leva para um lugar, Deus permite uma situação, muitas vezes porque Ele quer alcançar uma pessoa. E de repente você estava viajando e o pneu furou e deu um problema na viagem, aquilo desgastou, mas você pegou e pregou o evangelho para lá o mecânico, o borracheiro, seja lá quem for, e aquele homem conheceu a Cristo. Jesus foi até aquela região de Gadara para alcançar um homem. Uma alma importa para Deus. Por isso que nós não devemos avaliar o sucesso, aspas, missionário, através dos números. Um converteu, amém, louvado seja Deus, 10, 100. Mas, amado irmão, nós devemos valorizar o chamado de Deus. Veja, Filipe poderia depois dizer o seguinte: Senhor, mas o Senhor me mandou para esse lugar só por causa de uma pessoa. Ele não disse isso. Ele não disse isso definitivamente. Ele não reclamou dizendo que era longe. Ele não disse, por que eu? Por que não vai o outro? Ele também não disse, para que ir no deserto? Ele se levantou e foi. Deus usa os servos que lhe obedecem prontamente. Segundo, irmãos, Deus usa os servos que confiam nele. Só prontidão não adianta no trabalho.
nós precisamos confiar no Senhor. Olha só, Deus preparou o coração dele. Ele saiu da África para adorar em Jerusalém. O seu coração clamava por Deus. O coração deste homem queria Deus. O judaísmo não recebia bem os estrangeiros, muito menos um eunuco, porque obviamente ele não tinha a marca, o selo da circuncisão nele. Então era alguém assim, como se fosse colocado numa categoria inferior. Ele poderia ser desprezado. Mas este homem, Deus colocou alguma vontade nele. Ele adorava a Deus, mas ele não conhecia plenamente o Senhor ainda. Diz o texto que ele adorava. Diz o texto que ele lia. E diz o texto que depois ele entregou o coração para Jesus. Deus preparou o coração dele. Então você se dispõe para obedecer, como nós vimos, mas confie no Senhor. Você vai evangelizar alguém, você vai aconselhar alguém, você vai compartilhar o evangelho com alguém. A oração é esta: Senhor, prepara o coração. Senhor, prepara o coração como um terreno para receber o evangelho. E olha só, irmão, Deus preparou não só o coração dele, Deus preparou o momento. Porque o africano, o etíope, o eunuco, estava lendo justamente Isaías 53, que é uma profecia claramente messiânica, ou seja, que aponta para Jesus. Olha a pergunta dele. O eunuco perguntou para Filipe, versículo 34. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha a pergunta. De quem o texto está falando? Meu professor de exegese é a técnica da interpretação, vamos dizer assim. Ele sempre falava, veja no texto quem está falando, para quem está falando, quem é o narrador, quem é o ouvinte. Perceba isso, e é exatamente isso que o homem vê aqui. De quem o profeta está falando? Dele ou de algum outro? Tem um livro muito bom que é Entendes o que lês? Filipe perguntou, compreendes o que vens lendo? Versículo 30. Deus preparou tudo, irmão. Por isso que nós temos que orar pela manhã. Não somente, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, me guarda, Senhor, me ajuda, Senhor, me assiste naquela reunião. Ore também o seguinte, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de alguém nesse dia, eu quero evangelizar alguém. Eu quero falar do amor de Jesus para alguém. Eu quero compartilhar o evangelho com alguém. E Deus prepara o coração, e Deus prepara o momento, a situação. De repente a pessoa faz uma pergunta, aquilo dá para encaixar perfeitamente o evangelho. Nós não podemos, irmãos, fechar a nossa boca, calar. Porque em terceiro, Deus usa os servos que têm intimidade com a Bíblia. Filipe ouviu a voz do Espírito. Vai aqui, vai ali, isso é a direção de Deus. Senhor, me coloca onde o Senhor quiser. Senhor, prepara as amizades. Prepara, Senhor, os relacionamentos. Prepara, Senhor, os contatos, mas Filipe estava muito íntimo de Deus para ouvir e obedecer. Ele ouviu a voz do Espírito,
Ele correu para se aproximar do carro. Imagina essa cena. Olha só, o homem estava voltando, é carro que diz aqui carro. Os irmãos devem imaginar naquela época o que seria um carro naquela época. Mais ou menos o que nós chamaremos hoje de carroceria, alguma coisa assim, né? E ele estava voltando, a cavalo, algum animal assim. E ele vinha além do profeta Isaías. Aproxima-te deste carro e acompanho. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Obviamente, ele ouviu, o eunuco estava lendo em voz alta. Eu não sei se você faz isto ou já fez, mas é interessante ler, por exemplo, o livro dos Salmos, de forma audível mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como se você estivesse orando este salmo, falando. Hoje tem muitos aplicativos para você ouvir a Bíblia. Você pode fechar os olhos e ouvir a palavra de Deus. Você pode ler em voz alta mesmo a palavra de Deus. E é exatamente isto que ele está fazendo. E agora Filipe corre e ouve. Compreendes o que vens lendo? Ele fala para o eunuco. Como poderei entender se alguém não me explicar? E aqui tem um ponto, irmãos. A gente precisa de explicação. Nós temos que pensar o seguinte, a gente já ouviu talvez bastante da Bíblia, talvez leu bastante Bíblia já, então a gente ganha-se uma familiaridade com as palavras da Bíblia ou a história bíblica. Agora pense em alguém que está lendo assim, talvez pela primeira vez, ou não relaciona as coisas com Jesus Cristo. Como que essa pessoa vai entender? Então precisa explicar, sim. Precisa abrir a palavra e dizer, olha, o texto quer dizer isso, isso, aquilo. O Antigo Testamento afirmava desta forma. Isso se relaciona com esse outro texto. Explicar. Será que é tão difícil explicar a Bíblia para alguém? Será que alguém nessa semana vai chegar para você e falar assim, o que a Bíblia diz sobre isso? E você vai falar. Deus usa o servo que tem intimidade com a Bíblia. Ouve a voz do Espírito, corre e sobe para explicar. Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem era Isaías 53. Entendes o que lês? É muito triste, irmão. Eu dei aula no EJA, Educação para Jovens e Adultos. A pessoa não sabia, lá no caso, não sabia ler mesmo. Não via sentido na escrita. E quando a pessoa vai aprendendo a ler, é como se um novo mundo se abrisse para a pessoa. O conhecimento. Mas não só ler palavras, porque essa era a luta, né? Ler uma palavra, mas não conecta as palavras. E às vezes lê um parágrafo todo, para e pergunta, o que eu li? Mas não é só o pessoal do EJA. Infelizmente, a maioria dos alunos estão numa situação semelhante a essa. Lê e não entende o que lê. Infelizmente, irmãos, o nosso país precisa melhorar e muito, muito, muito na educação, na língua portuguesa, no ensino, no esforço, estudar, ler, fazer curso, se interessar por essas coisas. Veja, o homem está lendo aqui, compreende o que lê. Primeiro tem esse sentido natural que eu estou falando, da leitura e a compreensão do texto. Um outro sentido, acima desse, mas não desligado deste, é o sentido espiritual do texto. Como que esse texto se aplica espiritualmente.
Então, o eunuco estava entendendo o texto, ele não tinha essa dificuldade, digamos assim, com as letras. O que ele não estava compreendendo é qual é o discernimento espiritual desse texto, de quem esse texto está falando, quem morre desta forma, quem tem a sua vida tirada. Ele tinha um cargo muito alto, de honra, mas não entendia a Bíblia. Eu já expliquei a Bíblia para pessoas que tinham um conhecimento assim, bem maior que o meu, bem maior, graduações e mestrados e doutorados, mas não entendiam espiritualmente. Às vezes uma criancinha simples vai explicar a Bíblia para um adulto, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, além dessa questão apenas das letras. E olha só o que Filipe fez. Versículo 35, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Como Deus preparou esse momento. Como Deus preparou o texto. Como Deus preparou o evangelista e o evangelizado. Como Deus preparou o encontro. Mas olhando para Filipe, nós vemos também que Filipe estava preparado e disposto. Assim como nós vimos Estevão, poderoso na palavra de Deus, nós vemos Filipe, com essa habilidade de Deus, para pegar um texto e anunciar Jesus. Veja, através de um texto ele começa a falar e mostra como toda a Escritura se relaciona e coloca Jesus diante daquele homem, e ele crê. E ele diz, eu quero ser batizado. A maior alegria que você pode ter na obra de Deus é ser um instrumento de Deus para salvar uma pessoa. Depois você vê essa pessoa crescendo na vida cristã, entendendo as coisas, e ela diz assim, eu quero ser batizado, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Filipe pode ter pensado, valeu a pena ter vindo aqui. Valeu a pena o esforço, andar tudo isso, correr do lado do carro assim. O tempo, explicando, amado irmão, vale a pena fazer a obra. A gente fica cansado, arrebentado, mas vale a pena. É frustração, é problema, é ansiedade, é noite mal dormida muitas vezes. Às vezes as pessoas nem imaginam o que está passando, mas vale a pena. Vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena ser um servo de Deus. Porque como nós vamos chegar diante do Senhor de mãos vazias? Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Não perca tempo, não. Evangelize essa semana. Fala de Jesus para as pessoas. Fala do amor de Deus, fala da mensagem da cruz. Prega, irmão. Prega. Que impede que seja eu batizado? É lícito se crer de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele entendeu a mensagem. Ele teve a bênção de receber, voltando de Jerusalém, um homem de Deus, para explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia e amar o estrangeiro. Um servo de Deus submisso a Deus, que vai onde Deus manda. Parou o carro, ambos desceram a água. Alguns dizem que, então o batismo aqui foi por imersão, só por causa dessa parte, mas está dizendo que ambos desceram a água. Então Filipe teria sido batizado também? Não pode ser, né? Também seja por imersão, aspersão, irmão, o que importa é que o homem creu. O que importa aqui é que o homem creu.
entregou a vida para Jesus. Não é esse o ponto do texto. O ponto do texto é que ele foi batizado. Olha só, Filipe batizou o eunuco. Olha como termina a história. Ele voltava de Jerusalém, mas ele ainda não tinha entregado o coração para Cristo. Ele ouviu sobre o amor de Jesus, a submissão de Jesus, a humilhação de Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus sofreu, eunuco. Jesus morreu em nosso lugar para pagar o preço do pecado. Por isso que ele foi até a cruz para perdoar o nosso pecado. E quem sabe o eunuco ouvindo essas palavras e Deus trazendo aquela luz. E ele dizendo, agora eu estou entendendo. Sabe quando vem a luz do Espírito Santo e a pessoa começa a ver, agora eu estou entendendo, agora faz sentido para mim. Eu quero ser batizado, eu quero ser de Jesus agora. Purificado. O batismo também é um ingresso no corpo. E testemunha. Agora você é do Senhor Jesus. Deus usa os servos que continuam a servir. Deus usou Filipe com o africano, o eunuco. Depois o Espírito Santo arrebatou Filipe, já não estava mais com ele. E o eunuco foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. E Filipe já foi achado em outro lugar e continuou evangelizando e evangelizando. Quando Jesus entra na nossa vida, a alegria é muito grande. Por isso que a palavra traduzida aí, muito bem, é júbilo. Não é assim, estou me sentindo bem. Não, é júbilo. É alegria, é a exultação. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, no seu coração, para você também ter um coração cheio de júbilo. Levanta, irmão. Não fica prostrado, caído, com essa vida desanimada e seca, vazia. Como diz aquele hino maravilhoso, deixa a luz do céu entrar. Deixa o Senhor entrar no seu coração, na sua vida. Ore por o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio. Senhor Jesus, eu entrego. Senhor Jesus, eu sou teu. E segue o teu caminho com júbilo, para mostrar para esse mundo que você é crente, que Jesus transforma a vida. Foi seguindo o seu caminho. Agora Deus vai usar este africano lá no lugar dele, na região dele. Que o Senhor te use na escola, que o Senhor te use no seu trabalho, que o Senhor te use na sua família, na sua vizinhança, na polícia militar, no hospital, em qualquer lugar, que você seja usado, que as pessoas vejam como você é feliz porque tem Jesus. O diferente disso seria olhar para alguém amargo, alguém sem vida, e dizer qual a diferença que Jesus faz neste coração. Então eu não quero também. Mas quando você vê alguém transformado, alguém de Jesus agora, e abandona pecado, e abandona o mundo, e agora a pessoa é feliz porque tem Jesus, sou feliz com Jesus, isso já é um testemunho, irmão. As pessoas vão perguntar para você o que aconteceu com a sua vida. Que antes você era fanático pelo seu time de futebol, e agora você no domingo está interessado no culto, em adorar, em aprender a palavra, e agora você canta louvor para Deus, a sua voz é para Deus. O que aconteceu? Aí você diz assim, Jesus entrou na minha vida. Nós vamos entrar, irmãos, em Atos capítulo 9, quando Jesus entrou na vida de Paulo. O que Deus fez na vida de Paulo? Explique a Bíblia, exorte o pecador,
exalte o seu Salvador. Tem um cântico muito bonito que diz: as nações esperam por ti, Senhor. As pessoas estão esperando. As pessoas não sabem onde encontrar a alegria. As nações esperam por ti, Senhor, pelos pés dos que anunciam boas novas. Pelos olhos que se compadecerão, pelas mãos que feridas tocarão. Ore ao Senhor: Senhor, eu quero ser as tuas mãos, que as minhas mãos sejam as tuas mãos. Senhor, que os meus olhos sejam os teus olhos. Senhor, que a minha boca seja a tua boca. Dá-me, Senhor, o teu coração. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque alguém pregou o Evangelho para nós. Obrigado por aquela pessoa que foi um instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós. Que nós sejamos também instrumentos, ó Pai, para que outros conheçam Jesus Cristo. Quantos corações estão quebrados, despedaçados. Quantas pessoas foram hoje no templo, mas saem vazias, Senhor. Como este homem que voltava a Jerusalém, mas ainda não conhecia Cristo. Ó Deus, usa os irmãos, usa, Senhor, as nossas vidas. Prepara, Senhor, como o Senhor preparou aqui tão perfeitamente. Dá inteligência, Senhor. Concede sabedoria para criarmos pontos de contato, como Jesus fez no Poço de Jacó, como Paulo fez em Atenas. Nos dê, Senhor, esta sabedoria para pregarmos a Tua palavra, para encaixarmos, ó Deus, bem a Tua palavra, Senhor. Enche o nosso coração da Tua palavra, Deus. Enche o nosso coração de amor pelas almas perdidas. Por vezes nós condenamos muito e amamos pouco, Senhor. Por vezes sai dos nossos lábios apenas palavras de acusação e não de compaixão. O Senhor teve misericórdia de nós e nos tirou do caminho da condenação e da perdição eterna. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, nesta semana. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, com quem nós conversaremos, as pessoas que iremos encontrar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que haja salvação na nossa casa, entre os nossos parentes, os nossos amigos, familiares. Prepara, Senhor, o nosso coração e prepara os corações nesta semana, Senhor, para que possamos semear o evangelho da graça do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e toma-nos em Tuas mãos. Sejamos servos usados, em nome de Jesus. Amém.